Obrigado, gente. Então, começa mais um módulo do PASP 2020, Direito, Natural e Justiça, com a alegria de receber mais uma vez e mais um ano conosco no PASP, professora Thaís Cavalcante. Estamos muito felizes com a sua recuperação, professora, com a recuperação da sua família. Professora, vocês sabem, a gente tinha um módulo agendado para uma outra data. Professora Thaís recuperada, mas mais uma pessoa que vai poder dar o testemunho para a gente sobre o enfrentamento à Covid. Que bom que está tudo bem, professora, que bom que você está conosco, que bom que a gente vai poder te ouvir nessas 3 noites. Então, ao contrário dos outros módulos, a gente tem agenda adaptada também essa semana, segunda, terça e quarta, 5, 6 e 7 de outubro, sempre das 19h30 às 21h30, e a gente encerra o PASP em 2020 na semana que vem, nos dias 13, 14 e 15, com o professor Dalton. Vale sempre lembrar, né, pelo que eu me lembro, acho que todo mundo que está aqui conectado agora já fez algum outro módulo do PASP, então vocês sabem que o PASP começou em agosto, a gente começou o percurso com o módulo ministrado pela professora Cissa Parisi, uma introdução à filosofia e principalmente ao olhar da fenomenologia, o módulo Pessoa e Comunidade com a professora Suzana, o módulo Ecologia e Bem Comum com o professor José Mário, e o último módulo, que foi o módulo 4, Política e Sociedade, o professor Gustavo também está aqui conectado conosco hoje. Boa noite, Gustavo. E agora a gente caminha para o módulo 5 com a professora Thaís Cavalcante. Thaís, um prazer poder iniciar pela primeira vez aqui na modalidade presencial online da oficina municipal. A gente sempre pontua o presencial online, porque é uma tradição agora as pessoas ficarem perguntando, né, assim, mas vai ficar gravado, posso ver depois, né? E eu sempre pontuo e agradeço demais a quem se conecta nesse horário combinado. É online, a gente está à distância, mas o presencial permanece e a gente valoriza muito e a gente celebra muito a oportunidade de continuar oferecendo uma plataforma para que vocês possam interagir com os professores, né? Não só do ponto de vista metodológico, né? A gente sabe que faz diferença que essa possibilidade do contato ao vivo, de interagir enquanto conteúdo é ministrado, é bem diferente de gravar um vídeo, de disponibilizar um conteúdo que vai ser consultado depois, em outro momento, né? Apesar da pandemia, apesar do online, a gente mantém a maior proximidade possível, né? Então, a gente agradece a vocês por se engajarem nessa metodologia sugerida. Thaís, a gente está aqui com a equipe te acompanhando durante toda a aula, nas suas 3 aulas, essas 3 noites, e você também já está habilitada para compartilhar seu material. Eu vou publicar o material da professora aqui no link, daqui a pouquinho, 5 minutos eu disponibilizo o link para vocês. Vocês podem fazer o download. O PDF que eu vou disponibilizar tem as aulas de hoje e de amanhã. E aí depois, na quarta-feira, a gente disponibiliza o link da aula 3 para vocês. Desejo um ótimo percurso aí de 2 horas no diálogo com a professora e estou aqui à disposição também para auxiliar no que for preciso durante a aula de vocês. Muito obrigado, aproveitem. Boa aula. Obrigada, Éder. E eu, na verdade, gostaria de começar falando com todos vocês. Meu muito obrigada aos amigos da Oficina Municipal pela compreensão e também para vocês todos os que se inscreveram no curso, né? Pela compreensão da alteração da data. Como o Éder colocou, eu tive acho que dizer assim, a infelicidade mesmo do Covid ter entrado na minha família. E quando ele entra, ele não pega um só, né? Ele vai mesmo, a forma de contágio é uma coisa incrível, né? Não sabe da onde, e é inútil querer saber como pegou, porque realmente E infelizmente meus pais, né, que têm 83, 82 anos, pegaram, testaram positivo e tiveram de ser internados, né? Com falta de oxigenação. Meu pai, que já tem outras complicações, muitas comorbidades, acabou também. E na hora que isso acontece, a gente são vários sentimentos. É muito complicado o Covid nesse ponto, porque ninguém sabe direito, cada um fala uma coisa, você não sabe se vai morrer, se eles vão morrer, se vai ficar com sequelas, qual é o tratamento, enfim.
Então foi um processo muito difícil, eu peguei também nesse processo de acompanhá-los e acabei até me internando com eles no hospital para cuidá-los, ficava nos 2 quartos, assim, lá na ala do Covid. E, enfim, foi todo um processo muito difícil, foi bem na semana anterior e na semana da aula, né? E eu não tinha condições nem de espaço físico e nem psicológicas, físicas. E graças a Deus, meus pais tiveram alta na segunda-feira e agora passada e venceram, né, o Covid. Ainda estão se recuperando em casa. Eu também tive algumas sequelas mais leves, né? Mas também estou bem. Aqui em casa também estamos todos bem e amanhã acaba a quarentena aqui na minha casa, com o último de 14 dias que pegou, né? E a gente vai assim vencendo pouco a pouco. Mas só para realmente contar para vocês que foi para mim uma experiência muito dura, assim, de fé mesmo e de acompanhá-los numa jornada muito difícil, né? E eu agradeço muito os amigos. A oficina municipal foi muito companheira. A oficina não é um sujeito, né? Mas eu digo o Éder, o José Mário, o Gustavo, pessoas que me acompanharam na oração e também na modificação aqui das aulas. E a todos vocês aqui, os alunos, que eu sei que é um transtorno, é uma modificação no esquema, mas eu agradeço muitíssimo realmente o companheirismo, a amizade, a fraternidade, né? Agora que o Papa lançou a encíclica de Somos Todos Irmãos, é uma experiência de fraternidade mesmo. Então, muito obrigada e, se Deus quiser, o pior já passou e vamos em frente aí nessa experiência, né? Então, não podia deixar de começar agradecendo mesmo, de coração, né? Primeira aula que eu tô gravando depois de tudo que aconteceu, porque eu tô dando, né? Então, ainda é recente, mas estamos todos ótimos. Muito obrigada mesmo a todos. E fico muito Que feliz bom. de ver. Oi, Que bom, Davi. Thaís. Orestes. Que bom Obrigada, mesmo. querido. Essa barba sua tá genial, viu? Gostei muito dessa nova versão. Versão Covid. Versão pandemia. Pandemia. Tá ótimo, ficou ótimo. Obrigada, Orestes, pela amizade de sempre. E vejo algumas, acho que a Marilene, né? Já conhecia. Obrigada também a todos, a Henrique, Suzana, os outros Jefferson, que eu consigo, Natália. Muito obrigada mesmo a todos. E, enfim, então, acho que a gente pode começar, né? Não sei se o Gustavo tinha falado que ele queria dar um alô. Quer dar um alô, Gustavo? Não sei se ele está lá podendo aparecer. Acho que não, mas enfim, vamos em frente. Peraí. Eu tô aqui, mas é que eu tava a minha tela estava toda diminuída, assim. Boa noite para todo mundo. Eu queria acompanhar também um pouco a tua aula. É um prazer estar aqui contigo. Obrigada, querida. O prazer é meu. Thaís, o Gustavo reclama que a gente não usa a tela, o vídeo. Deixa fechado. E agora ele não apareceu. Está fazendo, então é bom para vendo? saber. Foi pego aí, Gustavo, não é? Na tela oculta. É verdade, gente. É uma experiência engraçada essa de dar aula virtual, né? E participar também. O que vocês estão achando da experiência virtual? Não, a gente já acostumou, né? Ótimo. Porque todo esse tempo em casa é live, é aula. Para mim é muito bom porque eu não preciso viajar. É verdade, né? Isso é ótimo. Eu também acho ótimo. Os cursos da oficina municipal são excelentes, os professores são muito bem organizados. E o Éder está sempre muito atento a tudo, às necessidades dos alunos, aos cursos, aos professores. Então, o Zé Mário é excelente. E o que nós temos visto palestras e participações de várias partes do Brasil e até do exterior. Então, é muito conveniente. Eu acho que a situação online é interessante, sim. Eu acho que otimiza o nosso tempo, inclusive. Não é? Isso.
Eu acho que são alguns benefícios nós temos que tirar dessa experiência, né? Um deles é esse de poder conectar pessoas do Brasil, de fora, enfim, trazer até mais cursos, mais coisas novas até, né, no formato online, e unir mais as pessoas é uma forma de unir também, né? E eu também parabenizo o Éder, a oficina, por não ter parado, né? Porque com o baque da pandemia, todo mundo teve que se reorganizar e a oficina conseguiu se reorganizar rápido, disponibilizou tudo numa plataforma online, no Zoom, e tem saído cursos excepcionais mesmo. E sim, saiu ganhando, né? Eu acho que isso a oficina saiu ganhando com essa experiência. E agradeço aí ao Éder. A gente está conseguindo fazer muita coisa simultaneamente também, né? A gente está com esse curso aqui agora no Zoom, simultaneamente com uma outra live no Facebook também. Então, dá para fazer várias coisas simultaneamente. A Natália está falando aqui no chat também, Thaís, que ela está achando ótimo, porque ela está longe, então facilitou muito, né? E onde está a Natália? Responde aí para a gente, Natália, em que região você está. E para a gente também, a gente viu crescer Natália, muito. aparece aí, Natália. Natália, acho que já foi da minha equipe. Natália está Pernambuco. em Pernambuco. Né? Que legal. Aparece aí. A Suzana também. Você é de onde, Suzana? Põe para a gente aí. E a gente viu crescer muito o alcance geográfico mesmo, né, das nossas atividades. A gente estava vendo agora. Acre. Mas México. mora no México. Nossa, que legal. Muito legal. Mais exótico impossível, né? É do Acre, mas mora no México. Que horas são muito no bom, México? Suzana. É menos, né? São menos horas no México agora, né? Fuso, Acho que né? é mais cedo. 2 horas a menos. Que legal. Nossa, que ótimo. Então, acho que isso é uma qualidade, é uma coisa boa que a pandemia trouxe para nós, né? De poder conectar pessoas, imagina, México, Pernambuco, São Paulo, né? Interior de São Paulo. O Henrique está ali tomando um chimarrão, já deixando escapar que ele é do Sul também. Ó. Mas você está no Sul aí, Henrique? Sim, estou no Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Ah, que legal. Tá vendo? Só no chimarrão. Que bom, gente. Nossa, muito bom. Ótimo, ótimo. Muito bom ter alunos de todas as regiões e aguardo aí a participação de vocês na aula, né? Mas que bom. Então vamos... Olha lá, Marilene, sua bronca só uma deu coisa, certo ó, apareci, ó. Eu só queria falar, Thaís, depois que a Marilene falou dos professores, como ela falou, que responsabilidade, hein? Ó. A minha? É a sua. Não, o pessoal me convida por amizade só. Muito bons professores, viu? É verdade, tem uma equipe muito boa na oficina, né? Muito que bom ter amigos assim, né? É verdade. Muito bom, queridos. Mas vamos lá, para a gente, não, daqui a pouco a gente fica aqui na conversa e aí não dá tempo de eu dar a aula, né? O que é bom também, mas nós queremos a sua aula. É verdade, né? E aquele momento que a gente fazia lá na oficina, né? De conversar, tomar um café, comer uma bala de goma. A bala de goma eu sinto falta aqui no começo do curso pra gente. Mas... Eu emagreci, Thaís. Tem menos coffee agora. É verdade. A gente fica só na água, né? Tomando água aqui. Mas é isso aí, gente. Muito bom. E eu tô, enfim... para mim é uma alegria estar nesse PASP esse ano. Mudei um pouquinho, caminhei um pouquinho, mudei um pouquinho o tema que eu normalmente dava, né, no PASP, e entrei num tema que é a minha área de formação, né, o tema do direito, para poder explorar ele um pouquinho sobre também o aspecto da doutrina social da igreja e algumas considerações que nós podemos fazer a partir da antropologia cristã ou da filosofia mesmo cristã. E é interessante, eu vou contar rapidamente isso para vocês, mas a gente tinha pensado colocar o nome do módulo como direitos, né? Para a gente trabalhar direitos humanos, os vários direitos que existem, enfim. E depois a gente chegou à conclusão, e isso é um pouco já a título de introdução da minha aula, que para nós eu considero que vale mais a pena uma reflexão sobre o fundamento e o que é o direito humano
muito mais do que nós refletirmos sobre uma série de direitos ou novos direitos que possam surgir sem uma reflexão de base filosófica, antropológica, para se chegar a esses direitos humanos. Então, na verdade, desde já eu coloco a vocês que há uma crítica de muitos pensadores atuais sobre o que eles chamam de uma retórica de direitos humanos atualmente, que tudo virou direitos humanos e que, de uma certa forma, isso enfraquece os próprios direitos humanos, né? Vou dar um exemplo rápido até de um assunto que eu pretendo tratar amanhã com vocês, que é o aborto. A gente vai falar do direito à vida, é um tema polêmico, mas para a gente pensar aqui, hoje nós, nas discussões no judiciário, nas discussões acadêmicas, nós acabamos enfrentando o aborto como um direito da pessoa, feto, versus direito da mulher. E aí a gente fala, bom, existe um direito da mulher de liberdade, de escolha de abortar, colocado hoje na discussão. E justamente esses novos direitos que acabam surgindo e se contrapondo enfraquecem o próprio discurso do porquê existem os direitos humanos, eles existiram, e nós devemos refletir sobre eles. Então, a ideia também de resgatar um pouco o conceito de um direito natural e explicar um pouco para vocês o que isso significa falar em direito natural, a distinção de uma lei natural, de uma lei humana, de um direito natural frente aos direitos atuais, nós consideramos que poderia ser uma reflexão mais importante hoje no PASP do que apresentar apenas a evolução ou os direitos em si, né? Que vai estar por trás da aula, vocês vão ver isso mesmo no slide. Então, só para fazer mesmo a título de introdução, que eu quero fazer uma crítica hoje à existência da colocação dos direitos humanos hoje na pós-modernidade, digamos assim, ou no neoconstitucionalismo, que são outras expressões do direito, ou até mesmo na discussão de um ativismo judicial, né? Estar nas mãos do STF ou do judiciário, dizer os direitos ou não, né? Dizer quais são os direitos, quem tem os direitos, como é que chegamos nisso, como é que recuperamos nisso a pessoa, né? A lei natural e outras questões que estão por trás desse debate. E entramos assim também no debate sobre a justiça, né? Que está diretamente ligada à realização dos direitos humanos. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês para a gente ir seguindo os slides, que acho que fica mais fácil, senão depois a gente acaba voltando aqui, né? Acho que vocês estão visualizando bem na tela. Acho que o Éder já compartilhou com vocês também, né? Vejam só, aqui eu apresento para vocês um breve roteiro dessas 3 aulas que nós vamos ter, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho de um problema terminológico que existe sobre os direitos humanos e direitos, né? Um pouco isso que eu já estou falando. Falar um pouquinho dessa evolução de reconhecimento de direitos e a formação do que é um Estado de Direito. Depois trabalhar as dimensões dos direitos que foram sendo construídas e que, no fundo, acabam enfraquecendo os próprios direitos. E já vou entrar na aula de hoje sobre o conceito de direito natural, o fundamento do direito, a ideia de justnaturalismo e positivismo, um pouco essa discussão. Depois, amanhã, eu vou retomar, né, um pouco já partindo do conceito de pessoa e dignidade humana. Eu ia falar isso, tinha até mais sentido falar isso hoje, mas acho que não vai dar tempo, então eu passei para a aula de amanhã. Tá tudo no mesmo slide, vocês vão seguindo. Depois, os reflexos da pós-modernidade do neoconstitucionalismo, que também falei agora. Um conceito de um autor chamado John Finnis sobre direito natural e o que ele traz chamado de bens humanos básicos. E a aula de amanhã a gente vai terminar falando um pouco entre esse confronto entre a autonomia do direito e o ativismo judicial, trazendo 2 decisões do STF para nós discutirmos e analisarmos. E na aula 3, na quarta-feira, eu vou falar a gente vai trabalhar sobre o diálogo de traduções nas teorias de justiça e também fazer um debate na aula sobre casos concretos na aplicação dessas traduções no judiciário brasileiro. Na aula 3, eu convidei um colega meu do Rio Grande do Sul,
chamado Arthur Ferreira Neto. Não sei se o Henrique, que está aí, que é lá do Rio Grande do Sul, conhece. Já está sorrindo ali, pelo jeito, deve ser o primo dele, alguma coisa assim, é professor dele. Fala aí, Henrique, você conhece o Arthur? Não, não conheço. Só porque é do Rio Grande do Sul, né? Não. É. Que nem quando a gente fala, eu sou de São Paulo, você conhece a Maria, tal, você fala, Maria. Mas, enfim, o Arthur, ele escreveu esse livro sobre justiça, professor da Federal, da PUC, do Rio Grande do Sul e da Federal, e a gente vai fazer uma crítica a John Rawls e apresentar um pouco é uma área bem dele. Ele aceitou o convite de estar com a gente e fazer um diálogo com ele nessa aula 3, né, para a gente também ver na prática, né, alguém que ele tem um grupo de pesquisa sobre isso na PUC do Rio Grande do Sul, enfim. É interessante trazer um professor que trabalha com isso e vai justamente ajudar a gente a discutir casos concretos do Supremo Tribunal Federal. Então, esse será o nosso desafio nessas 3 noites. Antes de eu começar a entrar um pouquinho mais, só uma pergunta aqui, como temos poucos alunos, por enquanto, na sala, mas só para saber se alguém aqui é formado em Direito. Henrique, Natália, Suzana, Marilene, alguém fez Direito, é formado em Direito ou não? São de outras áreas. Eu não estou visualizando mais o chat. A Suzana está falando aqui que é formada em Geografia. Tá. Suzana, lá do México. Geografia, o que mais que a gente tem aí? Que Marilene é engenheira civil. Não sabia, Marilene. Que legal. Outra cabeça, hein? A Natália está indo para a área de Relações Internacionais. O Gustavo parece que é da área de Antropologia Social. Hein? Acho que eu já ouvi falar do Gustavo, alguma coisa nessa área. O Henrique é Letras. Tá. E o Orestes? Orestes, qual que é a sua formação? A minha é Letras também. Também? Letras. Que legal. Muito bom. Então, meu desafio... Hã? E tem a parte pedagógica também. Que legal. Professor de letras. A Marilene está nos dizendo aqui que trabalhou com perícia judicial por 30 anos. Então tem um diálogo com direito aí, né, Thaís? Com certeza. Então já sabe um pouco, né, dos meandros do processo, enfim, né? E foi vereadora também, né? O que definitivamente tem muito diálogo com direito constitucional. Com certeza. Nossa, 5 anos ou 5 vezes, Marilene? 5 vezes, 5 mandatos. Nossa. 5 mandatos? Que maravilha. 20 anos, viu? 20 anos. mandatos. Olha. 20 anos. Isso dá para dar aula. Apesar de eu ter somente 22 anos, né, começou a ser na carreira. 20 anos vereadora. Foi o que eu percebi logo na hora. Assim. Que bom. Muito bem, então é um desafio falar com vocês que não são do direito sobre esse tema. E aí eu de verdade gostaria de que vocês ficassem bem à vontade de interromper a aula a qualquer momento, mesmo que não tendo, eu até criei uns momentos de debate no meio, mas a qualquer momento, por favor, interrompam aí para a gente, se não entendeu ou ficou muito, enfim, complexo, sei lá, né? Por causa de talvez algum conceito básico nesse sentido, tá bom? Mas, de qualquer forma, eu coloco para vocês isso, né? Que esse é um debate que acho que todos nós percebemos, né? Outro dia eu estava conversando com um professor e, assim, hoje, na década de 70, as pessoas sabiam a escalação da seleção de cor. Hoje em dia, elas sabem os ministros do STF, né? Os 11 ministros, quais são, quem são, que abraçou o presidente, a Michelle ficou com ciúmes, e aí vai nomear não sei quem, que é evangélico, o outro é... Quer dizer, o judiciário ele é tão ativo, ele é tão presente hoje em dia que ele faz parte da nossa vida. A gente chama eles pelo apelido, né? O Gilmar, o Toffoli, enfim. Então, todos vocês, com certeza, enfrentam essas discussões, né? Do direito, que direitos, enfim. Então, acho que vamos ver se a gente consegue colocar a problemática e algumas discussões importantes aqui para vocês. Nos slides aqui, deixa eu ver aqui,
Logo no início vocês vão ver uma bibliografia, que eu não vou me deter nela agora, eu coloquei, ela é bem ampla, ela tem autores da língua espanhola, ela tem autores brasileiros, ela tem autores bem clássicos como esse aqui, olha, o Javier Hervada, que tem um compêndio de direito natural, Pérez Lunho, Jesus Gonçalves Pérez, que também tem um texto sobre dignidade da pessoa, são clássicos, e tem alguns outros textos mais práticos brasileiros que nos ajudam, né? A teoria do direito natural no pós-moderno, no tempo pós-moderno, justiça, que tem um outro aqui que por exemplo, conceito e fundamento, não, esse aqui, correspondência entre o justnaturalismo clássico e a decisão do STF tal, que é uma experiência interessante de casos concretos, enfim. Depois vocês podem investigar, se sentirem interesse em aprofundar nos estudos, tem uma bibliografia aqui inicial para começar a discussão. Então vamos lá. A primeira questão que nós enfrentamos com os direitos humanos é a diversidade terminológica que eles apresentam e, de uma certa forma, deixa eu colocar aqui, isso dificulta um pouco, até para quem não é do direito, ou para as pessoas em geral, falarem sobre os direitos, né? Quer dizer, direitos humanos são a mesma coisa que direitos naturais, são a mesma coisa que, sei lá, direitos fundamentais, direitos políticos, direitos subjetivos. E aqui tem uma lista de expressões, de terminologias utilizadas pela doutrina para falar de uma certa forma de direitos, né? Direitos civis e políticos, direitos do cidadão, liberdades fundamentais, vocês vão vendo aí, né? Quer dizer, daria até para aumentar essa lista aqui, né? A gente acaba vendo, e aí, que direito, o que quer dizer o quê? Tudo quer dizer a mesma coisa? Eu acho que essa é uma primeira questão importante para a gente enfrentar. E eu sempre digo para os meus alunos que temos que tomar um certo cuidado mesmo para falar dos direitos humanos e dos direitos em geral. Porque quando eu falo, por exemplo, direitos subjetivos ou liberdades fundamentais, para quem estuda, eu estou trazendo por trás alguns conceitos, algumas características junto com o conceito. Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês. Aqui no slide nós temos duas expressões, dois termos utilizados, são direitos individuais, vamos falar, e liberdades públicas. Vamos falar primeiro dos direitos individuais. Por exemplo, quando eu falo em direitos individuais, eu uso essa expressão falando, nós temos direitos individuais, ou o artigo 5º da Constituição trata de direitos individuais. Eu estou querendo dizer especificamente direitos relacionados a um indivíduo isolado, né, que nasce de uma certa forma com as declarações do século XVIII, são os primeiros direitos a serem reconhecidos pelo Estado, né, e estão relacionados, direitos individuais, a direitos civis daquele período do século XVIII em que esses direitos foram reconhecidos nas declarações, nas primeiras constituições. Então, eu falo sim de direitos de um único indivíduo, né, e que tem uma conotação relacionada aos direitos trazidos nas declarações do século XVIII. Além disso, direitos individuais, por exemplo, na nossa Constituição de 88, eles fazem referência a alguns artigos, a alguns direitos previstos no artigo 5º da Constituição, que a Constituição explicitamente chama de direitos individuais, que são, por exemplo, a vida, a igualdade, a segurança e a propriedade. São direitos individuais na nossa Constituição. Então, por exemplo, um direito social que nós conhecemos como transporte, alimentação, ele não se encaixaria aqui. Então, de uma certa forma, quando eu falo direitos individuais, eu estou restringindo a certos direitos relacionados a um indivíduo e trazendo uma conotação da primeira dimensão ou linha de direitos que surgiram no século XVIII, como reconhecidos pelo Estado. Então, vejam, são direitos humanos, por exemplo, a vida, ela é um direito humano? Ela é um direito humano. Ela também é um direito individual se eu quero dar essa conotação específica, né? Ligada ao artigo 5º da Constituição ou a um direito individual
nascido nas declarações do século XVIII, né, da França e dos Estados Unidos. Já a expressão liberdades públicas, ela vai trazer consigo um conceito um pouquinho mais ideológico até, ou ligado ao que a gente chama da doutrina francesa, ou do que aconteceu ali no período da Revolução Francesa, em que, na Revolução, mais do que falar em direitos humanos, eles falavam em liberdades públicas. Era a expressão utilizada pela doutrina francesa. E por que liberdades? Porque na doutrina francesa há uma grande relação dos direitos enquanto liberdade. E aí eles criaram, nesse período, direitos de liberdade de autonomia, que eles chamam, e direito de liberdade de participação. Então, uns são ligados, liberdade de autonomia, a direitos individuais, e liberdade de participação a liberdades políticas, civis, né? Quando você usa a expressão liberdades públicas, normalmente quem está te ouvindo vai perceber que ou você estudou pela doutrina francesa, ou você está fazendo alguma referência, né, a essa formulação de direitos através de uma lógica de que direitos são liberdades do homem frente ao Estado, né? Que é justamente uma visão trazida também na doutrina francesa, né, de que eu tenho um direito, que os meus direitos limitam, né, o poder do soberano ou o poder do Estado. Então, por isso eu uso a expressão liberdades públicas, né? Para vocês saberem, né, na USP, na época da ditadura militar, foi muito curioso que na faculdade de Direito, foi justamente durante o período da ditadura que foi formada a cadeira de estudo de direitos humanos. Foi o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, junto com a professora Ana Cândida da Cunha Ferraz. É interessante porque o nome da cadeira se chamava Liberdades Públicas. E muitas pessoas diziam que não sabiam se era para disfarçar, no período da ditadura, que era uma cadeira de estudo de direitos humanos, ou se era porque eles tinham a concepção mesmo francesa de liberdades frente ao Estado e tal. Mas depois ela mudou, né? Mas ela inicialmente se chamava Estudo de Liberdades Públicas, né? Então, a gente tem essa conotação. Outra expressão que é muito utilizada é a expressão de direitos públicos subjetivos, ainda pensando na questão terminológica, né? A ideia de direito subjetivo, né? Essa primeiro quadro aí é uma definição, né? O que é um direito subjetivo? É eu poder, né? Eu ter o poder de exercer um direito. É uma prerrogativa, né? Que me é dada pelo próprio direito escrito objetivo e cujo exercício depende da minha vontade. Por isso que ele é um direito subjetivo. Eu posso exercê-lo ou não. Percebe que quando eu falo em direitos subjetivos, não necessariamente eu estou falando de todos os direitos humanos. Nem todos os direitos dependem da minha vontade, da vontade do titular para exercê-los, né? E aqui no direito público subjetivo eu entro num termo muito técnico, que é mais para quem é da área do direito, mas que eu também estou me relacionando a direitos de uma forma geral, né? Isso é só para vocês verem, quer dizer, vou voltar os slides um pouquinho, olha, que isso aqui nos dificulta um pouco a conversa, né? Mais técnica sobre direitos de uma forma geral, porque eu vou tendo que explicar cada um na sua situação. Mas para a gente ir centrando um pouco, né, há uma distinção necessária e acho que mais útil para nós entre direitos humanos e entre direitos fundamentais. E depois eu vou chegar ainda nos direitos naturais, que eu acho que são os 3 conceitos mais interessantes para nós aprofundarmos e debatermos, né? Há uma diferença, sim, na utilização desses 2 conceitos, entre direitos humanos e entre direitos fundamentais. Aqui a gente tem uma explicação mais simples a diferença, né? Os 2 direitos são direitos da pessoa, relacionados à pessoa. Porém, direitos humanos são aqueles direitos reconhecidos no plano internacional, entre declarações, tratados, convênios, pelo sistema internacional da ONU, e, portanto, estão fazendo referências a todos os homens, independente de onde eles moram, que país eles estão,
se as leis daquele país protegem ou não. Quer dizer, ele é mais amplo, ele ultrapassa as fronteiras de legislação, de leis dos países para falar que são direitos do homem enquanto homem, digamos assim, né? Já os direitos fundamentais são esses mesmos direitos do homem, porém tratados pela Constituição de um determinado país. Então, por exemplo, na nossa Constituição brasileira, nós que somos cidadãos brasileiros, temos direitos fundamentais assegurados no artigo 5º, né? Então, esses direitos fundamentais da nossa Constituição dizem respeito a nós, cidadãos brasileiros. A nossa Constituição usa essa expressão mesmo. O título 2 da Constituição chama Direitos e Garantias Fundamentais. Qual é a diferença entre um e outro, então? É que um é a visão internacional dos tratados e declarações e o outro é a visão positivada ou escrita, reconhecida internamente em cada país. Pergunto a vocês, por exemplo, o direito à vida, ele é um direito humano ou ele é um direito fundamental? Ele é os dois, né? Ele é um direito fundamental porque a nossa Constituição prevê no artigo 5º que nós temos direito à vida. Mas ele é um direito humano para nós porque a Declaração Universal de 1948 da ONU também nos garante o direito à vida. Percebem a mudança só de visão, de concepção, de regulação, digamos assim? E é interessante essa diferença, rapidinho, como um comentário para vocês, porque, de uma certa forma, podemos ter alguns países que não reconhecem certos direitos humanos. Então, sem polemizar muito, eu posso dar o exemplo da Malala, que vocês já devem ter ouvido falar, né? Que é aquela menina, né, paquistanesa, que sofreu um atentado, inclusive, né, tomou um tiro na cabeça, porque ela defendia no Paquistão o direito das mulheres, das meninas irem para a escola. Porque na legislação do Paquistão as mulheres não têm direito à educação, né? Porque eles têm lá o Talibã, o Talibã impõe algumas regras, como regras civis, e dentre essas regras, que seriam direitos, né, não está o direito das mulheres, das meninas irem à escola, estudarem. Mas aí eu pergunto, elas não têm um direito humano à educação? Elas têm, reconhecido pela ONU, mas elas não têm um direito fundamental à educação, nesse caso específico, né? Então, essa diferença de terminologia, ela pode, em alguns casos, né, ser mais complexa. E, de uma certa forma, a gente já vai vendo aqui também que os direitos humanos, de todas as definições trazidas, eles têm essa visão mais ampla, né, de serem direitos do homem enquanto homem, né? Independente das fronteiras em que ele vive, da legislação em que ele está submetido, né? Se vocês quiserem fazer com os comentários, fiquem à vontade. Percebam que até agora, né, eu estou apresentando para vocês os direitos como a partir do reconhecimento desses direitos pelo Estado ou por uma comunidade internacional. Mas isso, nós chegamos nisso após uma evolução muito lenta, né, gradual da humanidade no reconhecimento de direitos, né? Então, o status que nós temos hoje de direitos reconhecidos, tanto, por exemplo, no nosso país, quanto nas declarações internacionais, é muito amplo, né? E é importante fazer aqui mesmo que seja uma breve colocação, né, do quanto isso foi um percurso mesmo lento, gradativo, e que foi transformando o que é o direito, o que é a relação do Estado, do direito, o que é a relação do governante com os direitos, pouco a pouco. Quando eu falo dessa evolução de reconhecimento dos direitos, eu destaco sempre 3 países. Na verdade, são 4 grandes momentos na evolução do reconhecimento desses direitos, né? Vocês já devem ter ouvido falar disso tudo, né? Só para passar rapidamente,
são os momentos históricos que ocorreram na Inglaterra, os momentos e as declarações nos Estados Unidos, depois na França e depois, já no século XX, com o sistema da ONU e a Declaração Universal de Direitos. Mas vou voltar rapidamente um pouquinho, né? O grande marco de reconhecimento de direitos pelo Estado é a Magna Carta Libertatum, né, de 1215, que vocês todos provavelmente já devem ter ouvido falar, que foi uma carta escrita pelo famoso rei João Sem Terra, que, enfim, é um nome fictício dele, mais nesse sentido, porque ele foi um rei indicado, ele não era um rei de sangue, e ele não tinha muitas posses, né, nesse momento da Inglaterra. E ele justamente vai para a guerra, e a partir disso ele perde muito poder e ele é pressionado pelos barões a reconhecer certos direitos através de uma carta unilateral até, para que, principalmente dos barões, da participação política e financeira dos barões na vida da coroa, digamos assim. Então não é que a Magna Carta, quer dizer, o rei João Sem Terra acordou um dia e falou: nossa, eu preciso dar direitos e reconhecer direitos, né? Ele foi pressionado, há uma questão econômica e financeira por trás disso, enfim. É interessante estudar a Magna Carta. Mas ela é o grande marco. Eu tive a oportunidade de trabalhar um pouquinho ela e eu tive a feliz descoberta, né? Não sei se vocês já leram a Magna Carta, ela é curtinha, dá para ler, tem no Google, vocês colocam lá e acham em português. Mas ela reconhece, o rei reconhece o direito das viúvas a permanecerem nas suas terras depois que os homens morressem na luta pela coroa. E isso é uma enorme novidade em 1215, né? Imaginem que as mulheres já não tinham tanta importância, né, no sentido político, e normalmente quando se tornavam viúvas, elas iam para casas de viúvas, né? Não era próprio delas manterem a propriedade, que era um direito já bastante reconhecido nesse período. E nessa carta, o rei João reconhece as viúvas desde que os maridos tivessem morrido na guerra da coroa, né, e não fossem, enfim, não fizessem parte do exército, né, do rei, poderiam ficar nas suas propriedades com seus filhos, etc. E é interessante a gente pensar, quer dizer, é um momento histórico em que nós temos numa monarquia, né, no meio da baixa idade média, aqui 1215, né, um rei que escreve uma declaração reconhecendo certos direitos. Então esse é o nosso grande primeiro marco quando estudamos os direitos humanos, né, pensando no reconhecimento deles pelo Estado. E aqui eu coloquei outros 3 nomes de documentos, agora eu não acho que vale a pena a gente aprofundar em cada um deles, mas cada um deles tem uma história, cada um deles vai aprofundando, vai estendendo, né, já o rol de direitos. Chama atenção para o Habeas Corpus Amendment Act de 1679, que foi onde surgiu o Habeas Corpus, esse instituto do Habeas Corpus que até hoje nós temos. E é muito parecido com o que foi criado aí, que é a ideia de que, né, o habeas corpus do latim, né, o corpo é meu, me pertence, então eu não posso ser tolhido da locomoção sem um justo processo, né? O rei não tem mais a liberdade de me prender, me mandar para a masmorra, ele tem que seguir um processo com meus pares para que isso aconteça. Então cria-se um instituto que garante esse direito. Então vai evoluindo mesmo. E na Inglaterra é interessante estudar um parênteses aqui, que é os direitos, esse reconhecimento surge juntamente com a ideia de parlamento, que também é uma ideia da Inglaterra e que é um certo controle ao rei, né? Então esse é o ambiente em que surgem essas primeiras declarações de direitos. Tem o Bill of Rights, inglês, né? Depois tem um outro Bill of Rights, mas tem o Bill of Rights inglês de 1689, que é bastante interessante. Enfim, isso só para vocês terem uma ideia dos principais declarações e a evolução em datas, né? Vejam que depois são esses ingleses que chegam nas terras da América,
né? E chegam na América com essa mentalidade de parlamento, de monarquia, de direitos. E isso serve para, aqui, chegando na América e nos Estados Unidos, para eles ou rechaçarem algumas ideias, então rechaçam a monarquia e criam a república, rechaçam o parlamentarismo e criam o presidencialismo, né? Rechaçam um Estado unitário de uma certa forma e criam o federalismo. Tudo isso acontece nesse movimento dos ingleses chegando na América. Mas o que eu acho que eu queria destacar aqui para essa aula, né, é que eles vêm realmente com essa ideia de que para que eu tenha um Estado, boas relações com os seus cidadãos, eu preciso estabelecer direitos que limitem o Estado. Então, eu destaco aqui, por exemplo, né, nas 13 colônias que existiam, uma delas chamada de Virgínia, que hoje é o estado de Virgínia, logo no início fizeram uma declaração, antes mesmo da Constituição dos Estados Unidos, enquanto era colônia, fizeram uma declaração de direitos do bom povo de Virgínia. Assim como teve em Connecticut e em outras das colônias que também fizeram declarações de direitos. E são declarações de direitos preciosas, né? Assim como é preciosa a Declaração de Independência dos Estados Unidos, que eu também não vou entrar em detalhes do contexto histórico, porque senão não vai dar tempo de eu avançar onde eu quero na aula de hoje. E nem acho que é o nosso objetivo aqui estudar esse reconhecimento histórico, né? Mas, por um lado, é importante destacar a vocês que o reconhecimento foi se dando de forma lenta, paulatina, e cada vez de uma forma mais consciente, mais estruturada, para se formar os direitos humanos. Mas a Declaração de Independência é aquela famosa, né, que todos vocês já devem ter ouvido, né, que começa dizendo, né, consideramos essas verdades autoevidentes, que todos os homens são criados iguais pelo seu Criador, e a eles é concedido o direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Essa busca da felicidade que é famosa, né, Pursuit of Happiness, que está na Declaração de Independência dos Estados Unidos. E uma anedota aqui, né, da Declaração de Independência, um dos autores que redigiram foi Thomas Jefferson, que é um grande autor desse período, né, juntamente com outros como Madison, Hamilton, enfim. Perguntaram a ele o que ele queria dizer com verdades autoevidentes. Já que ele escreveu, né, tinha uma oportunidade, eu também perguntaria isso para ele, eu acho. Falar, Jefferson, vem cá, o que você quis dizer aqui? Porque é muito enigmático, né? Considerando essas verdades autoevidentes. E ele fala, olha, dizem, né? Se eu tiver que explicar, elas não são mais autoevidentes. Então, essa foi a explicação dele do que são verdades autoevidentes. Não precisa explicar, elas são autoevidentes, né? Todos os homens têm direitos inalienáveis à vida, à felicidade e à liberdade, né? Enfim. Mas na Declaração de Independência eu tenho reconhecimento de vários direitos e é um grande marco. E vejam, logo em seguida nós temos o movimento que está acontecendo na França, paralelamente ao que está acontecendo na América em termos de datas, né? Mas muito diferente. O que aconteceu nos Estados Unidos é muito diferente do que aconteceu na Revolução Francesa, por várias questões filosóficas e históricas, né? E se chegam também a declarações de direitos diferentes. Porque nos interessa aqui hoje, para falar da Revolução Francesa, é que ela chega propondo uma declaração de direitos do homem e do cidadão, justamente para estabelecer que o homem possui direitos, eles usam essa expressão, direitos naturais e direitos políticos, direitos de cidadania. Então, pela primeira vez, surge uma declaração com a pretensão de ser universal, enquanto que nos Estados Unidos eles não falam só em universalidade, mas na França falam. E ficou muito famosa essa Declaração de Direitos do Homem com uma conotação bastante política, né, da participação política, das liberdades públicas, como nós víamos um pouquinho antes. E depois, quer dizer, tem outras questões aí no meio, a gente poderia indicar a própria Revolução Russa, o próprio
Manifesto Comunista, tem várias questões ali que vão sendo colocadas a favor dos direitos, não são declarações propriamente ditas, mas são movimentos, até se chegar, depois das duas guerras, à formação da ONU em 1945, com a Carta das Nações, e a proposta do mundo, Eleanor Roosevelt aí na foto, em escrever uma Declaração Universal de Direitos Humanos, né? De direitos do homem. E em 1948, que o momento, vejam o momento que nós vivemos aí, né? Pós-Segunda Guerra, o mundo destruído com a experiência do que foi a Segunda Guerra, a primeira e segunda, mas a segunda especificamente. E é essa declaração que abre as portas para uma série de novas constituições que vão surgindo nos países da Europa. Lei Fundamental Alemã de 49, depois a Constituição italiana, portuguesa, vão surgindo a partir dessa nova declaração, justamente trazendo direitos reconhecidos nos seus textos. Então, é um grande marco a Declaração de 48, porque ela une, ela cria os direitos humanos, digamos assim. Até então, eu tinha direitos oriundos de revoluções, reconhecidos por seus governos, e aqui não, aqui eu tenho um acordo entre nações de proteção de certos direitos do homem, de todos os homens, de todas as nações, né? Então, a Declaração de 48 é um grande marco por isso. Isso é só para vocês irem vendo, né, como se formam esses direitos humanos, a importância que eles têm, e é importante que se diga dessa importância, né? Daqui a pouco eu vou citar o próprio compêndio da doutrina social da Igreja, que vai falar da importância desse reconhecimento pela ONU, né? E aí eu queria também deixar claro para vocês que essa evolução toda, de uma certa forma, dos direitos humanos e dos seus reconhecimentos é o que fortaleceu e o que estabeleceu o conceito de Estado de Direito, ou Estado Democrático de Direito que nós vivemos hoje, né? Então, que também é fruto de uma evolução. Para quem estuda direito, a gente vai passar pelo rule of law, pelo, enfim, a formulação de vários países na construção do Estado de Direito. Mas hoje em dia nós não podemos conceber um Estado de Direito, ou um Estado democrático de direito, sem a consideração de que direitos fundamentais ou direitos humanos sejam reconhecidos pelas constituições de um determinado país. Então, essa primeira frase aqui é importante, quer dizer, a adoção de direitos fundamentais pela Constituição de um país é uma das características do Estado democrático de direito. Eu não posso pensar em Estado de direito sem direitos humanos, sem direitos fundamentais. Não adianta só ter regras ou garantia dos limites de separação dos poderes, estrutura do Estado. Para eu ter um Estado de direito, eu preciso ter direitos fundamentais reconhecidos internamente, até mesmo para não cair em falsos estados de direito ou estados de não direito, de totalitarismos que começam justamente pela própria violação de direitos. E até eu trago aqui um autor que avança um pouquinho nessa análise, que é o Canotilho, que é um autor português que a gente estuda bastante ali no direito, que ele diz que ele traz, deixa eu ver, são 6 princípios aqui embaixo que são necessários para um Estado de direito, só para vocês verem como essa discussão foi ampliando. E hoje ele coloca, por exemplo, eu preciso ter o império do direito, quer dizer, eu preciso ter uma lei, uma constituição vigente, eu preciso ter divisão de poderes autônomos, independentes, eu preciso ter direitos fundamentais e a busca de justiça social, democracia, busca da segurança e convivência pacífica, inclusive sustentabilidade ambiental. Ele coloca como 6 características importantes para que eu tenha um Estado de direito. Não basta só eu ter o direito, né? E que o direito valha para o governante como para os cidadãos, que é a ideia básica. Eu preciso ter várias outras questões para que eu possa considerar um Estado como Estado de direito. Então, a gente vê que essa evolução do reconhecimento de direitos humanos, ela está junto com a estruturação de um Estado de direito, com a Constituição
que visa não só organizar o Estado, mas garantir aos cidadãos a vida digna, enfim, nós chegamos hoje nesse ponto já de evolução mesmo, de que eu não posso ter um Estado, né, de direito, um Estado democrático de direito sem direitos humanos reconhecidos. Essa é uma discussão, né, gente, que até com o Bolsonaro surgiu um pouco, essas brigas, o Trump, né, enfim, de que o que eu preciso ter num Estado para que ele seja um Estado democrático de direito, né? É só manter as eleições, garantir uma Constituição, mas também não posso deixar de lado, né, a manutenção dos direitos humanos, né, os poderes independentes e harmônicos. Tudo isso faz parte de uma evolução que eu estou fazendo um resumão aqui, mas é uma evolução com uma série de autores que acabam construindo esse conceito que é onde nós vivemos hoje, né? Quando a gente fala de totalitarismo, por exemplo, eu gosto muito de usar o livro Origens do Totalitarismo, da Hannah Arendt, para falar de totalitarismos, e ela diz justamente isso, né? Que um Estado totalitário não é só um Estado que usa força, ou o princípio do terror que ela coloca, mas é um Estado que aniquila a pessoa na sua personalidade e nos seus direitos, né? Então, faz com que o homem, é uma expressão que ela usa, se sinta supérfluo, né? Que é a experiência do nazismo que ela traz, né? E do nazismo e do imperialismo. Ela fala do antissemitismo e do imperialismo como exemplos aí, né? Mas só para ver que essa também é uma discussão que a gente poderia ir em frente. Mas o que eu quero destacar até aqui é que esses direitos humanos são fundamentais porque a gente pensa hoje como um Estado de direito democrático, que depois eu vou falar da relação da democracia com os direitos, dentro de uma evolução ocidental que nós tivemos de reconhecimento de direitos. Tudo bem até aqui? Tudo muito óbvio? Estou preparando terreno para a bomba agora. Óbvio não, bem explicado. Obrigada, Marilene. Aqui, antes de eu jogar a bomba, eu tinha feito aqui uns slides, eu vou fazer uma breve comparação para a gente chegar na problemática. Dentro dessa evolução toda, né, que eu vim trazendo, os estudiosos de direitos fundamentais e humanos, eles criaram dimensões de direitos. Analisando a história, analisando essa evolução, né, de reconhecimento, eles foram falando, olha, os direitos eles enfrentaram uma série de dimensões. Então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, vou passar o slide, hoje em dia nós falamos até em quinta dimensão de direitos, né? E aí que começa o nosso problema. Mas eu vou voltar aqui, quer dizer, enquanto eu dizia, qual que é a ideia, né? Primeira dimensão de direitos, são aqueles primeiros direitos reconhecidos lá pela Magna Carta, né? E depois pelas primeiras declarações, direitos de liberdade, direitos digamos assim, para controlar, para combater um Estado leviatã, né? Um Estado todo-poderoso, né? Digamos assim, que quer enfrentar que quer dominar o homem, né? Que quer que o homem aliene seus direitos a ele. Então, esses primeiros direitos de primeira dimensão são os primeiros direitos reconhecidos pelo Estado e que geram uma obrigação do Estado de abstenção, uma obrigação de não fazer. Ou seja, por exemplo, o meu direito à liberdade significa que o Estado não pode me prender sem um devido processo legal. Então, ele não pode fazer algo, né? Esses primeiros direitos, primeira dimensão, são direitos chamados de negativos, de cunho negativo, que eles impedem o Estado de fazer. Com a evolução, que eu estou falando ainda bem geral, começam a surgir os direitos de segunda dimensão, que é como se fosse um passo a mais nesses direitos individuais, esses direitos de cunho negativo. Os direitos de segunda dimensão são os direitos sociais, que são o oposto na lógica dos direitos de primeira dimensão. Enquanto os de primeira dimensão dizem ao Estado, não faça algo porque eu tenho um direito, os direitos de segunda dimensão digam ao Estado, faça algo porque eu tenho direito. E são os direitos sociais, por exemplo, a educação.
a partir do momento que me é reconhecido um direito à educação, o Estado está obrigado a construir escolas, montar um plano de educação, estruturar políticas públicas de viabilização desse direito. Assim, dentro da lógica dos direitos sociais, que vem junto com a construção de um estado de bem-estar, né, o welfare, que é justamente a saúde, educação, alimentação, transporte, enfim, são esses direitos que exigem prestações positivas do Estado e dinheiro também, né, que ele se organize para cumprir esses direitos. Então, é um segundo momento, né? Percebem que mudam, são direitos, mas são fases diferentes. A terceira dimensão, ela já vai para um aspecto mais, já é na década de 70, mais recente, e ela vai para uma dimensão mais abstrata, dizendo que existem direitos que são de todos nós e que possuem uma tutela difusa, né? Por exemplo, o direito ao meio ambiente. O direito ao meio ambiente, ele não é um direito social, nem um direito individual, ele é um direito difuso, ele é um direito de todos nós. Todos nós temos direito ao meio ambiente equilibrado e se eu lesar o meio ambiente aqui, você sofre com aquilo. Então, há uma mudança, vocês percebem que não é só, primeiro, não é só cunho negativo ou cunho positivo. Aqui eu tenho algo mais amplo, eu tenho uma titularidade coletiva ou difusa. Alguns autores falam que esses são direitos de fraternidade, direitos de solidariedade, porque envolvem coletividades, grupos, comunidades, né? Entra numa lógica de direitos coletivos, tutela coletiva, etc. Né? Essa é uma terceira dimensão. O próprio direito do consumidor é visto como um direito de terceira dimensão, meio ambiente, que já são mais recentes. E aí a gente entra em várias especulações. Autores falam em quarta dimensão, Bobbio fala em quarta, Paulo Bonavides do Brasil fala em quinta, e eu tenho vários debates aqui sobre quantas dimensões ainda existirão de direitos. Né? Mas, por exemplo, uma quarta dimensão que é trazida seriam direitos mais abstratos ainda, e direitos sobre os quais nós não sabemos nem a sua origem, nem direito quem é o seu sujeito. Então, entraria aí, por exemplo, todo o âmbito do direito digital, direito à informação, né? Essa questão das redes, como funcionam os direitos nas redes, enfim, questões mais abstratas, e também direito ao pluralismo, direito à democracia, direitos, alguns autores colocam aí direitos da biotecnologia. Então, aí eu começo a ver, por exemplo, pessoas que defendem a ideia do planejamento familiar a partir da inseminação. Então, eu tenho direitos de reprodução, né? Entraria um pouco nessa lógica, né, de manipular questões mais ligadas à ética, que eu não sei muito bem como lidar, novos direitos, né? Aí a gente já começa a entrar nessa nomenclatura dos novos direitos. E aí também falam numa quinta dimensão, que seriam ainda mais abstratos, que eu estaria falando de direitos, por exemplo, direito à paz mundial. Eu sempre que eu falo isso, eu lembro do concurso de Miss, né? Porque elas falam, o que se pergunta, né, para Miss, o que ela quer? Ela quer paz mundial, né? Mas aqui a gente está falando de uma coisa mais abstrata. O que seria um direito à paz mundial? Percebam que isso é tão abstrato que eu não sei nem como exigir isso. Quer dizer, é um direito, mas quem exige? Contra quem? Né? Quem vai reconhecer? Enfim. Direitos de natureza, e aqui chegamos inclusive nos direitos dos animais. Né? Não nos direitos dos animais como na terceira dimensão no meio ambiente, mas direitos dos animais como sujeito de direitos. Né? Então, nós temos, por exemplo, aqui a compreensão de que o animal é um sujeito de direitos, ele é uma pessoa, eu já ouvi essa expressão, né? Ela é uma pessoa humana animal, existe a pessoa humana, existe a pessoa humana animal. E tem dignidade e pode entrar com ação, né? Nós tivemos no Brasil, né, o caso do habeas corpus da macaca do zoológico, né, que impetrou um habeas corpus para tá livre, né? Tava prendendo ela lá
e eu esqueci o nome dela, ela tem um nome de gente, acho que é Sofia, eu não me lembro o nome, daqui a pouco eu lembro o nome. Mas, enfim, não foi aceito ainda nos tribunais brasileiros, mas é um direito bastante estudado, bastante já avançado, e aí uma quinta dimensão de direitos, né? E aí, vejam, alguma coisa a gente está perdendo aqui nessas dimensões, né? O que até então eu estava trazendo para vocês como algo positivo, que é justamente eu ter direitos reconhecidos, que limitam o Estado, que reconhecem ao homem suas liberdades de participação, né? Eu começo a avançar demais, né? A desfigurar o sujeito, a não saber a sua jurisdição, o que são certos conceitos. Não é um problema de eu trabalhar com isso de forma abstrata, mas talvez sim, aqui comece a ficar evidente o problema de eu entender o que são direitos e o que são direitos humanos, né? Será que o direito do animal, eu posso dizer que é um direito humano? Será que o direito à biotecnologia, por exemplo, à reprodução assistida, é um direito humano? Será como é um direito ao meio ambiente, como é um direito à vida, como é um direito à educação? Quer dizer, qual é o problema? O que eu tenho que debater aqui? E eu acho que essa é a colocação principal para a gente, que acho que é o módulo todo, é a gente chegar nisso, né? Primeiro, deixar bem claro para vocês que esse reconhecimento ele é bom, ele é importante, ele foi importante, ele é importante. Mas, e aí eu coloco aqui a problemática, né? Em que medida essa evolução no reconhecimento dos direitos é positiva? Ou ela pode ser negativa em algum aspecto? Vou trazer outra pergunta, né? Os direitos humanos podem ser enquadrados em declarações? Isso limita ou fortalece os direitos, né? E eu trago aqui para ouvir até um pouco vocês, para depois a gente passar para um segundo momento. Eu vou trazer dois autores, um é o Michel Villey e outro é a Marianne Glendon. Não sei se vocês já ouviram falar neles dois, que não gostam desse reconhecimento das declarações. Eles têm posição contrária. E eles são autores católicos, cristãos, e autores que escrevem sobre direitos humanos e sobre essa reflexão dos direitos. Então, Michel Villey tem um livro chamado Direitos Humanos, onde ele fala o seguinte, essa frase é dele: as sucessivas declarações modernas, ao dissociar liberdade e virtude, trazem formulações indeterminadas, inconsistentes e até mesmo contraditórias, que acabam sendo prejudiciais para os direitos humanos. Já a Marianne Glendon, ela tem um livro chamado Rights Talk, lá dos Estados Unidos. Ela fala, também tirei essa frase lá de um texto que ela tem, que diz o seguinte: a proliferação dos direitos gerou uma trivialização de valores democráticos essenciais. Quer dizer, é uma certa banalização até dos direitos, tanto que eles acabam perdendo um pouco de força. A partir do momento que eu digo que o animal tem direito humano, eu talvez, é muito óbvio eu perceber que isso enfraquece o meu direito humano à vida, né? Quer dizer, se eu vou pôr no mesmo patamar uma série de direitos e de questões, como é que eu vou manter essa proteção aos direitos, né? E acho que essa é a primeira reflexão importante para nós fazermos, sem deixar de lado o que essa evolução representou e o quanto ela foi importante para chegarmos onde nós estamos, de uma vida social e uma vida civil, né? Mas, por outro lado, eu acabo dependendo de certas declarações, talvez, ou de que esteja lá na legislação, certos direitos para que eu tenha esses direitos. Porque talvez se eles não estejam previstos lá, eu não posso protegê-los. Então, o fundamento com isso, o fundamento do direito passa a ser o quê? Passa a ser a própria lei, passa a ser o consenso democrático,
própria ONU é um consenso democrático, né? E o quanto eu banalizo isso ou não com esse reconhecimento. Então, acho que essa é uma primeira grave e profunda problemática que eu queria colocar para vocês, né? Eu não sei se vocês querem fazer alguma observação aqui antes de eu avançar nas considerações sobre essa problemática. Alguém quer fazer alguma consideração até aqui? Aí, só para avisar, eu coloquei no link para quem quiser conhecer mais detalhes do habeas corpus para chimpanzé sessile. Ah, que legal! Eu não consigo ver depois, mas eu consigo pegar depois o link? Consegue. Tá. E também Ótimo. recentemente, a gente começou a discutir umas pautas ligadas ao direito digital, né? Por conta das fake news, por conta do uso, a própria promulgação da Lei Geral de Proteção dos Dados. LGPD, E agora também já se começa a discutir, tem uma corrente, inclusive no corpo docente desses professores que têm trabalhado o tema das fake news conosco, que já começa a discutir também o direito ao esquecimento. Você começou a elencar essa série de novos direitos. Novos direitos, né? O esquecimento, né? Algumas pessoas que ficam com atos indexados na internet eternamente e que querem o direito de não ter aquilo mais encontrado por ninguém, né? E aí entra num embate com o direito à liberdade de imprensa, liberdade de expressão pela imprensa também. É um outro campo que tem gerado muita curiosidade também. Na política também a gente ainda vê muito impacto possível no futuro. Uhum. Não, e eu acho, gente, que é muito importante essa reflexão para todos nós fazermos, né? Por dois motivos. Uma é porque, e a gente escuta isso de algumas pessoas, né? Que os direitos humanos acabam sendo banalizados, vazios, né? Quando eu vou chegar, até a gente fala, eu vou usar a expressão dignidade humana. Fala, mas o que é dignidade humana? Pode ser tudo, pode ser nada. Tem gente que fala, em toda peça que você vai escrever no processo, põe lá dignidade humana. Quer dizer, a gente acaba banalizando algo que foi fruto mesmo de uma evolução, porque a gente perde uma referência, né? Se a gente começa a colocar ali tudo como direito humano, nós perdemos referências importantes para fazer valer mesmo os direitos humanos, que são importantes, né? O que são? Quais são? Quer dizer, acho que essa pergunta tem que estar para nós numa reflexão mais profunda, né? E quando a gente vê esses autores, como esses dois que eu estou dando exemplo, trazendo essas críticas, né? Porque é isso, a gente acaba banalizando, por exemplo, essa questão da internet, ela banaliza a intimidade, né? E se eu não consigo retomar o porquê de certas questões ali, eu acabo destruindo mesmo o que a própria pessoa, né? Dentro dessa lógica do direito ao esquecimento, enfim. Então, eu acho que isso é uma problemática para colocar para vocês, para a gente começar a refletir, né, sobre isso. Thaís, posso fazer uma colocação, pergunta? Claro. Assim, eu acho que tem um pouco a ver com o que a Glendon fala também, mas o direito ele é uma ferramenta muito, muito forte, poderosa, porque ele é absoluto, né? Se você fala em direito, não tem muita discussão. Uma coisa que você trouxe também, né, quando você estava descrevendo alguns dos direitos, se a pessoa tem direito à educação, então o Estado tem que... Isso também o direito ele é criado nessa relação entre o indivíduo e o Estado. Primeiro para proteger o indivíduo do Estado, depois para colocar certas reivindicações diante do poder do Estado, né? Uhum. E novamente ele é muito, como é que chama? Ele é poderoso, ele é absoluto, e ele não é muito sutil, né? Porque é só o Estado então que tem que prover o direito positivo. E qual é o limite? Quer dizer, eu tenho direito, por exemplo, ao último tratamento médico que foi inventado, só porque ele foi inventado, todo mundo tem o direito a ele, né? São coisas que não tem muito espaço para nuance, né? Para
para o concreto. Tem coisas que não... o direito que a gente tem hoje, sei lá, a educação, um século atrás, não podia nem pensar nesse direito, porque nem fazia sentido, não tinha como garantir, né? Uhum. Então, ele parece que absolutiza um pouco a discussão e não deixa a gente pensar direito em o que precisa, né, para alcançar. Exato. Ótimo, Gustavo, obrigada, né? Eu acho também que o que eu fiz até agora com vocês, né, seria um curso de direitos humanos da faculdade, quer dizer, que é mostrar essa positivação, esse reconhecimento pelo Estado dos direitos, e ótimo, quer dizer, estamos felizes até aqui, nós temos direitos reconhecidos e pronto, mas é uma reflexão a mais a se fazer nesse sentido. Quer dizer, primeiro, nesse quadro que a gente pintou até agora, eu tenho realmente uma visão dos direitos frente ao Estado. Então, eu tenho direitos porque o Estado reconhece, eu tenho direitos porque a lei, o ordenamento jurídico estabelece, né? Eu tenho direitos que são contraditórios dentro dessa previsão aí de direitos que vão evoluindo sem um sujeito claro ou sem um fundamento claro. Então, essa visão exclusivamente voltada para o positivo, ou seja, para o positivismo, para o direito escrito, ou para o direito que é reconhecido em relação com o Estado, ela é muito limitadora, né? Inclusive de eu pensar o direito enquanto valorização da pessoa, né? E não apenas do que ela pode realizar frente ao Estado, né? Eu abro uma cortina muito grande se eu mudar um pouco essa visão só de Estado e lei, né, digamos assim, que eu acho que é um próximo passo que a gente precisa fazer aqui, né? Já digo para vocês, né, um dos autores que eu tenho como base dessa aula é desse livro aqui, que é o Luiz Fernando Barzotto, que é do Sul também. Está lá na bibliografia para vocês olharem. E ele, quando fala dos direitos aqui nesse livro, é onde eu vou chegar, mas só para adiantar, ele vai falar o seguinte: pensar nos direitos humanos, na sua completude, significa compreender que eles não cabem dentro de uma dogmática jurídica, eles não cabem dentro de uma compreensão de um sistema jurídico apenas dentro de um Estado. Direitos humanos estão além do direito, da lei e do Estado, né? Porque também há uma dimensão ética nos direitos humanos. Porque também há uma dimensão moral ligada, por exemplo, à lei natural, que é onde a gente vai chegar aqui. E sem essa reflexão, sem essa referência, talvez a gente se perca num mundo tão complexo quanto a gente está enfrentando, com questões como o Éder colocou, que a gente não sabe o que fazer. Quer dizer, o que eu vou fazer com a expansão da biotecnologia? O que ela é capaz de fazer com o direito digital, né? Com tudo que tem nas redes, que eu não sei como é que eu vou lidar com isso se eu abandono um vínculo com o humano, com a lei natural e com a ética, né? Então, eu acho que essa é justamente vocês compreenderem esse problema para eu poder avançar, né? Que eu acho que é esse ponto aqui, né? Vamos avançar um pouquinho, senão fica muito para amanhã. Antes de eu começar a trabalhar mesmo a recuperação do fundamento, eu só queria destacar para vocês que no compêndio que vocês já conhecem, sei que o Gustavo, os outros professores devem ter falado dele, que é o Compêndio da Doutrina Social da Igreja, ele tem um capítulo de direitos humanos. É interessante. Ele não é um princípio da doutrina social da Igreja, mas o compêndio trabalha os direitos humanos. Nesses pontos, principalmente, aí, 152, 3. E o compêndio é interessante. Por exemplo, no primeiro momento, ele reconhece, a Igreja reconhece a importância desse esforço histórico de responder de modo eficaz, né, às exigências da dignidade humana através das declarações. Então, reconhece a importância da ONU, da declaração, dessa evolução do reconhecimento de direitos. E isso, eu acho que apesar da crítica que eu vou fazer daqui para frente,
a gente não pode perder de vista. Eu não estou banalizando e nem indo contra as declarações ou a ONU, ou elas são importantes, têm uma importância, inclusive, reconhecidas pela Igreja. Ao mesmo tempo, a doutrina social da Igreja, o compêndio, vai falar, né, que a raiz dos direitos humanos tem que ser buscada em referência à sua dignidade, a dignidade que pertence a cada ser humano. A fonte última não está na vontade dos seres humanos, né? E em Deus, não se situa na mera vontade dos seres humanos e em Deus, seu Criador. Não basta um consenso, né? A doutrina social da Igreja chama atenção para nós nesse sentido. Os direitos são universais, invioláveis e inalienáveis, né? Então, são coisas que só para vocês terem uma ideia que o compêndio traz. E também esse último ponto, onde ele nos diz, né, que os direitos têm de ser tutelados, não singularmente, mas num todo, né? Naquela ideia de que a pessoa, ela é pessoa em si e pessoa no outro, né? Nessa relação com o outro, né? A pessoa é um ser em si e um ser com o outro, né? Que também vocês já viram bastante nas outras aulas. Mas a doutrina social da Igreja, ela não entra muito específico em alguns pontos da crítica, que é o que até porque ela foi escrita em 2004, né? Talvez no começo ainda não tinha tantos não argumentos, mas tanta problemática assim. E aí eu queria propor daqui nesse final nessa segunda parte da aula, para a gente começar a pensar em como recuperar o fundamento dos direitos humanos e a compreensão do que eles são, dessa crítica necessária a eles, né? E aí eu gosto sempre de trazer aqui um primeiro erro nessa recuperação. Então, apontar como fundamento dos direitos humanos essas causas históricas que eu vim falando até agora. Então, primeiro, é importante saber que temos causas históricas, que elas são importantes, são reflexo de uma luta contra o Estado e de estrutura de um Estado de direito e tal. Mas não confundir uma categoria de fundamento com a categoria de causa, né? Então, a história vai nos fornecer o como, as condições que os direitos surgiram, mas não o fundamento. No âmbito jurídico, eu posso até dizer que a história vai me fornecer a eficácia, deu certo, o direito produziu efeitos e tal, mas não a validade, né? Não o fundamento do direito. Então, um primeiro erro é a gente achar que o fundamento dos direitos humanos está nas suas causas históricas. Então, para a gente recuperar esse fundamento, eu não posso parar lá nessa história toda que a gente viu até agora. Tudo bem? Segundo erro, para a gente recuperar esse fundamento, é afirmar que não há um fundamento absoluto para os direitos humanos, que é entrar na lógica relativista, né, e dizer que não tem fundamento absoluto, cada sociedade cria um fundamento para o direito. E isso é até uma contradição lógica. Por quê? Se eu afirmo que os direitos humanos são incondicionais, eu não posso dizer que o seu fundamento é relativo, né? Eu não posso usar uma conclusão mais forte que as premissas. Então, ninguém vai discordar que os direitos humanos são incondicionais e inalienáveis. Isso está, inclusive, na Declaração da ONU. Se eles são inalienáveis, o fundamento dele também tem que ser absoluto. Não pode ser um fundamento em cada circunstância, em cada situação, relativo e tal. Então, eu acho que a gente tem que, a partir daí, trabalhar esses dois aspectos. Eu não vou buscar o seu fundamento nas suas causas históricas e eu não vou relativizar o fundamento dos direitos humanos, porque os direitos humanos não são relativos, né, pelo menos nesse consenso que se chegou em 1948. Então, essa é a primeira questão. E o segundo ponto é dizer para vocês que o fundamento dos direitos humanos está na chamada lei natural. E, numa segunda análise, que é onde eu vou chegar, na pessoa. Mas
eu poderia afirmar qual seria então o fundamento? O fundamento dos direitos humanos está na lei natural. E aqui eu trouxe um exemplo trazido, que o Luiz Barzotto coloca no livro, e eu quis escrever as palavras dele porque são melhores do que as minhas para explicar, né? Então eu peço a paciência, mas acho que vale a pena a gente seguir, até por ser um pouco mais filosófico. O que ele diz? Que os direitos humanos, eles nascem da aplicação dos primeiros princípios da razão prática às circunstâncias históricas mutáveis. Então, eles nascem da aplicação de princípios da razão prática. Ou seja, continuando aqui, eles determinam o que é devido ao ser humano como tal, para que ele alcance sua realização nas circunstâncias concretas. Isso é o que seriam os direitos humanos. E ele dá um exemplo, isso aqui são todas palavras do Barzotto. Ele fala, por exemplo, a liberdade. É um direito humano. Eu vou ler com vocês aqui. Pela sua natureza racional, o ser humano é livre. Não determinado, ele é livre, posso escolher. Sua natureza o inclina a ver na liberdade um bem. Então, ser livre é um bem. Então, a minha natureza me inclina a isso. O primeiro princípio da razão prática, abre aspas, qual é esse princípio? O bem é para ser procurado e o mal evitado, fecha aspas. Faz com que a pessoa humana, na vida comunitária, reivindique a liberdade como algo que lhe é devido. Então, eu reconheço isso pelo princípio da razão prática, pela minha natureza, que me é devido, como um direito. Então, a regra de ouro estabelece que ele reconheça a mesma liberdade para todos os outros. Então, como eu consigo perceber que isso é um direito, eu também reconheço isso nos outros, que é a famosa regra de ouro. Nesse contexto, a liberdade será proclamada como um direito humano, um direito de todos os seres humanos. O conteúdo concreto desta liberdade, o que ela implica em circunstâncias específicas, só pode ser determinada em um debate no qual sejam confrontados os argumentos e os pontos de vista de comunidades particulares. Então, veja, eu vou buscar na lei natural, nesses princípios da razão prática, os direitos, os meus direitos, que são direitos de natureza. E reconhecer no outro, porque eu reconheço o outro como pessoa, os mesmos direitos. Isso eu chamo de direitos humanos. O desmembramento desses direitos, em questões mais concretas, vão se dar em sociedades específicas e em momentos específicos particulares. E aí sim vai depender de um debate, de um consenso que eu não posso evitar, inclusive um consenso, um debate democrático. Então, vou usar esse exemplo do Éder, do direito ao esquecimento, né? Ele não, talvez, acho que esse não é um bom exemplo, porque eu acho que ele pode até ter uma relação com o direito, com a lei natural, né? Que é a lógica da intimidade, chegaria até num ponto da preservação da pessoa, e é fácil de reconhecer isso em mim e nos outros, né? Mas o que eu quero dizer é que o desdobramento desses direitos, eles podem ser fruto de um consenso, que é diferente de eu buscar a compreensão de direitos que são comuns a todos por conta da lei natural. Então, eu acho que a gente precisa avançar aqui na minha explicação para a gente compreender essa frase do Barzotto. Vamos mais um minutinho aqui, daí a gente ainda faz uma conversa. Então, vejam só, para discutir isso e compreender isso que o Barzotto fala e recuperar o fundamento do direito, eu preciso me perguntar qual é o fundamento dos direitos humanos. E há uma resposta dada em toda a teoria dos direitos naturais, que é o tema da aula, para a gente explicar um pouco o que seriam os direitos naturais e como eu chego à distinção entre os direitos naturais e os direitos sem vínculo com a lei natural, por exemplo, né? Então, como definição, um direito natural é um direito inerente à natureza do homem, direitos inatos que cabem ao homem pelo fato dele ser homem, né? Então, é um direito vinculado ou inerente à natureza humana.
inato, né? Tem um autor espanhol que ele famoso, que é o Francisco Puig, que ele diz o seguinte: a lei natural, os direitos naturais são a lei natural abordada do ponto de vista das suas implicações subjetivas. E aí eu queria explicar um pouquinho como é que eu chego, o que é essa lei natural e como é que eu chego nos direitos naturais. Os direitos naturais, eles têm como base a tese, uma chamada de tese tomista, que é a tese de Santo Tomás de Aquino, que vocês já devem conhecer esse autor. Enfim, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler. Eu posso até compartilhar, Éder, com você depois, colocar no grupo, as questões da Suma Teológica que falam sobre direito natural. Então, eu já até separei aqui. Mas Santo Tomás de Aquino é de 1200, né, também nesse período. Só coloquei aqui uma breve, eu não vou falar disso, não vou perder o tempo aqui, mas que ele escreveu a Suma Teológica, né, que são 15 volumes com 512 questões, né, onde ele fala da natureza de Deus, das questões morais e da natureza do homem. E dentro disso ele vai falar o que são os direitos, a lei natural e os direitos naturais. Ele também escreveu as 5 vias para provar a existência de Deus, mas eu não vou entrar nisso agora, era se a aula fosse muito rápida, né? Mas vamos voltar aqui para tese tomista. Tem um slide a mais aqui. Não, aqui, tese tomista. Qual é a tese tomista dos direitos naturais? Então, 1. Existem certos princípios da verdadeira moral ou justiça que podem ser descobertos pela razão humana sem auxílio da revelação, ainda que sejam de origem divina. Então, primeira premissa. Existem princípios da verdade moral que todo homem descobre pela razão, independente da revelação, independente se Jesus Cristo ou a igreja revelou isso, a sua origem divina. Então, ou seja, ateus, céticos, todos os homens, pela razão, conseguem descobrir esses princípios, que são os princípios lá da razão prática que o Barzotto estava falando. Segundo a premissa do Tomás de Aquino, as leis humanas que contrastam com esses princípios não constituem direito válido. É a expressão que ele usa do latim. Lex injusta non est lex. A lei injusta não é lei. Ou seja, o que é uma lei injusta? É uma lei humana que contrasta com esses princípios da verdade moral e justiça que a razão humana descobre. Percebem? Então, como é que... E esses direitos que contrastam, que são escritos na lei humana e contrastam com esses princípios da verdadeira moral, não são direito válido, não são válidos. Então, entendendo um pouco melhor Tomás de Aquino, a tese tomista. Tomás de Aquino diz que existem 3 níveis de lei que regem o universo. A lei divina, a lei natural e a lei positiva, ou lei humana. A lei natural é a mesma aquela que nós dissemos que são os princípios da verdadeira moral que a minha razão reconhece. Mas o que ele fala? A lei divina estabelece a lei natural. A lei natural deve reger a lei positiva. Então, há uma lógica no pensamento de Tomás. Existe uma lei divina que rege o universo. Além do universo, ou quer dizer, dentro do universo, ao mesmo tempo que ele cria leis da natureza, né, da gravidade e tal, essa lei divina também cria uma lei natural no homem, que são esses princípios da verdadeira moral. E essa lei natural é que deve iluminar ou inspirar a lei positiva. E no caminho contrário, ele vai dizer o quê? A lei positiva que não esteja de acordo com a lei natural e, portanto, não esteja de acordo com a lei divina, não é lei. Então, onde entra a lei natural, né, para São Tomás? Como uma lei inscrita no coração dos homens por Deus, né, por essa lei divina, e a lei positiva, a lei humana, deve estar de acordo com essa lei natural e que está de acordo com a lei divina. Se isso não acontece, a lei positiva
Na verdade, o X também é aqui, ó. Essa lei positiva não é um direito válido, ela não deve ser obedecida. Ela não é, até eu posso falar até em desobediência civil, quer dizer, eu não estou obrigado a cumprir essa lei, objeção de consciência, até uma outra expressão que a gente trabalha, né? Então vejam que a lei natural, ela é o que pode ser descoberta pelo homem, né? Mesmo sem a lei divina. Se eu não tenho a revelação, se eu não acredito na lei divina, Tomás diz ainda que a lei natural pode ser descoberta pela razão, que é o que o Barzotto fala dos princípios da razão prática, né? Eu consigo perceber, eu tenho um princípio de fazer o bem e evitar o mal. Isso serve para mim e serve para o outro. E a lei positiva tem que seguir essa linha. O direito natural, ele foi se transformando e a gente consegue destacar ao longo da história 4 grandes momentos do direito natural. E é importante que vocês saibam, quer dizer, que a origem, vou voltar aqui, a origem está nessa tese de São Tomás, mas que vários outros autores modificaram um pouco essa tese e construíram teorias de jusnaturalismo, ou seja, teorias de direito natural mais modernas. Então, quando eu penso no direito natural, isso as pessoas misturam tudo, confundem tudo, ou acham que o direito natural é sempre um direito ligado a Deus, ou à lei divina. Mas eu tenho aqui, por exemplo, 4 grandes momentos do direito natural que podem ser chamados de direito natural, mas possuem pequenas características diferentes. Então, por exemplo, vale a pena dizer para vocês que os romanos, o direito romano, trabalhava um direito natural que eles chamavam de ius naturale, em oposto ao ius gentium, que é o direito das gentes. Então, ele tinha o direito das gentes, que era o direito do consenso, e existia o direito natural. E na definição dos romanos, o direito natural era aquilo que era bom e igual, nessa expressão latina, boni et equi, a equidade e a bondade. Tudo que era bondade e equidade, que estava escrito no coração dos homens, era o direito natural. O cristianismo, nessa evolução, ele acrescenta uma conotação teológica, que é a teoria de Tomás de Aquino, dizendo que existe uma lógica entre lei moral, lei divina, lei natural e lei positiva. Daí para frente, eu tenho uma série de autores, como, por exemplo, Grotius, Pufendorf, Kant, que são autores que vão trabalhar a ideia de um direito natural, porém com bases diferentes da de Tomás de Aquino. Sem falar da lei divina, mas usando como base ou a antropologia ou a natureza das coisas. Então, por isso que também para alertar vocês que às vezes as pessoas colocam no mesmo saco tudo que é direito natural ou chama tudo de jusnaturalismo. Eu vou falar um pouco desse conceito. Mas existem algumas diferenças nesses conceitos, né? E o que é importante, onde a gente vai chegar, é resgatar o conceito de Tomás de Aquino para compreender essa busca da razão prática, que é o que Barzotto faz. Mas eu só queria fazer uma observação aqui, por exemplo, que eu tenho esse autor, não sei se vocês já ouviram falar dele, de 1463, chamado Giovanni Pico della Mirandola. Ele foi o primeiro autor a escrever um tratado sobre a dignidade humana. Então, todo mundo, quando vai estudar dignidade humana, dignidade do homem, tem que ler esse discurso sobre a dignidade do homem que ele escreveu, né? Eu não sei exatamente o ano, mas, enfim. Mas o Giovanni Piccola della Mirandola, ele é um jusnaturalista, porque ele defende o homem e a construção do homem e da sua natureza, mas ele não possui uma visão de direito natural tomista, como São Tomás. Só nessa frase aqui, ó, a gente consegue perceber a diferença. O que ele diz aqui? O homem tem a capacidade e a possibilidade de fazer-se a si próprio. A sua natureza não é pré-determinada. Então, vejam, aqui ele demonstra que
ele coloca o homem no centro das coisas, mas não é um homem que obedece uma lei natural, é um homem que cria a sua lei natural, né? Então, eu tenho aqui um autor que é um autor importante, mas é necessário saber que ele tem uma diferença de pensamento com relação a Tomás de Aquino. Não há um vínculo da lei positiva com a lei humana e a lei divina, mas há uma lei criada pelos homens de proteção do próprio homem, né? Por que eu falo isso? Porque muitas vezes a gente vai estudar o direito natural, a dignidade, e põe tudo no mesmo balaio, né? Talvez as considerações de Giovanni Piccola della Mirandola sejam diferentes, cheguem a lugares diferentes de proteção de direitos do que a visão tomista, por causa desse não vínculo à lei natural e à lei positiva. Também faço uma observação aqui sobre o direito natural antropológico, que é chamado de justnaturalismo clássico, que é do Grotius e do Pufendorf, onde eles dizem que a natureza das coisas é quem fixa parâmetros para o próprio direito. Então, eu vou buscar na natureza os parâmetros normativos do próprio direito, mas não necessariamente numa lei divina, nem numa lei natural do homem. O problema desses autores é que eles acabam se tornando muito idealistas nessa elaboração de um direito que seja de acordo com o que o homem pretende, etc. E fujam um pouco do vínculo com casos concretos e com a realidade. E nós temos um autor que é o Kant, né? O Gustavo estuda bastante ele. Eu só vou fazer uma pequena crítica aqui, dizendo que ele tem as bases de um justnaturalismo, de uma relação do direito com a pessoa, com uma lei natural, mas é uma lei natural não tomista, não é a visão tomista, é uma visão em que a razão e a moral são separadas, em que eu não posso considerar uma lei divina frente às leis humanas, e de uma certa forma eu crio até um humanismo transcendental, que a gente chama, né? Que há uma relação, mas essa relação com o transcendente ela não é racional. Por que eu estou dizendo isso aqui? Vou voltar aqui no Tomás de Aquino. Não vou voltar aqui nessa. Esses momentos do direito natural trazem o quê? O vínculo do direito positivo com a racionalidade humana, com a natureza enquanto natureza racional, né? Com a estrutura de uma natureza das coisas, enfim, e que por isso são chamados de direito natural ou justnaturalismos, porque eles resgatam algo além do que o direito escrito, né? Para justificar o direito, como fundamento do próprio direito. Mas é importante a gente retomar, vou pular isso aqui, senão a gente não vai... É importante a gente retomar aqui, deixa eu voltar, a tese tomista, né? Podemos deixar aqui. Na verdade, gente, eu vou voltar aqui para o slide do Barzotto. A gente tem que retomar aqui a tese tomista de que os direitos humanos precisam possuir seu fundamento numa lei natural, que é essa lei natural trazida por Tomás de Aquino, que tem um vínculo com uma lei divina, mas que ao mesmo tempo pode ser descoberta pela razão do homem. É o que ele diz. Porque essa recuperação desse fundamento é o que vai me ajudar depois a dizer que certa questão é um direito humano ou não. Ela tem um vínculo com a lei natural? Essa lei natural tem um vínculo com a lei positiva? E aí eu consigo fechar uma lógica relacionada a direitos e que não estejam tão aberta, né, ou tão dependente apenas da minha construção racional, né, para se chegar a algumas conclusões. Vamos voltar aqui. Não sei se alguém quer fazer alguma observação. Oi, Thaís, eu tinha uma dúvida. Pode voltar, pode falar. Não, essa visão do justnaturalismo do Kant,
É uma dúvida mesmo de literatura. Onde você encontra ela, assim, essa interpretação? Bom, a gente parte da metafísica dos costumes, né? Como escrito dele mesmo. Mas eu tenho alguns autores que, o próprio Barzotto, ele faz uma análise do Kant como um justnaturalista racional, por exemplo. Né? Não, sim, quanto a isso tudo bem, é só que essa questão da razão e a separação da razão e da moral, etc, etc, essa é uma interpretação que eu queria ter uma referência assim de onde ela saiu, porque a minha, por exemplo, não é essa, é isso que eu estou falando. E aí é curiosidade para entender e para ler um pouco os autores que tratam do Kant dessa forma mesmo. Tá. O Barzotto, ele trata um pouco assim? Hã? O Barzotto, ele faz essa interpretação? Faz. Ele até... Geral tomista... Perdão, Diego. Não, eu acho que são os tomistas que que trabalham... Enfim, na verdade é uma lógica de que... Na verdade é a lógica de que a moral ela é separada, né? Na justificação do direito, por exemplo. Eu não posso... eu justifico o direito pela razão e não pela moral. A moral estaria num outro compartimento, digamos assim, né? Entendi. E que isso, de uma certa forma, traria seria diferente da lógica de Tomás ou da razão prática. Não sei se... Esses tomistas não gostam muito do Kant. A minha tese foi escrita contra eles. Mas tudo bem. Essa é outra questão. Não, eu acho que merece um aprofundamento muito maior, né? Aqui eu tô, mesmo os outros autores, né? A gente está fazendo um apanhado, e essa é a crítica por exemplo, eu não estudei Kant a fundo, né? Como você, por exemplo. Até é interessante a gente fazer um debate sobre isso, né? Eu já te falei isso uma vez, né? Que eu queria ouvir um pouco mais o que as suas conclusões, né? Sobre o Kant. Vou marcar uma live, pronto, vou marcar uma live. Agora resolve tudo com live. Vamos marcar uma live para debater isso, né? Na verdade, acho que o que, para a gente destacar aqui, né, é que há uma diferença entre o pensamento do direito natural tomista, o direito natural dos romanos, do direito natural antropológico, o que é chamado clássico, e o de Kant, né, digamos assim, como fases. O direito natural, eu também me considero mais uma tomista nesse sentido, aristotélico tomista, né, para dizer que o direito natural da tese tomista é o que vai chegar ao Finis, né, ao John Finis, que é o direito natural moderno, o Fuller também, enfim, para a gente compreender um pouco a lógica dos bens humanos básicos, que é o que ele vai colocar como essa lei natural, né, que é onde a gente vai chegar, acho que amanhã, né? Mas falando que dentro dessa lei natural eu tenho esses princípios da razão prática, e eu posso elencar certos bens em que a razão vai procurar. E aí eu mudo um pouco a lógica de relação com o Estado, porque o Estado não vai me garantir mais direitos, ele vai possibilitar que eu persiga certos bens, né? Ou virtudes até. E aí eu entro numa lógica um pouco diferente do que são as políticas do Estado. E do que é o direito frente ao Estado. O direito não é só um limitador do Estado, mas é algo que a pessoa persegue como bem e o Estado tem que auxiliar ela a viver esses bens, né? De forma filosófica, pensando no direito natural. Vocês vão ver nos slides que eu também vou fazer uma análise de umas decisões do STF. Acho que isso nas 3 aulas a gente consegue fechar bem, para entender na prática o que isso significa, né? Porque qual é a diferença de eu assumir uma linha de direitos humanos que nasçam do direito natural ou uma linha de direitos humanos exclusivamente positivistas que dependam do Estado e da lei, ou das declarações das constituições, né? Como isso hoje é enfrentado nessa análise do judiciário ou do Supremo Tribunal que cria, por exemplo, sua argumentação própria para a defesa de certos direitos, né?
ou não, ou o mesmo direito é sim ou não, dependendo do caso que ele está analisando, né? E isso acho que nasce um pouco dessa quebra com a busca de uma lei natural, de uma correspondência com o homem, né? De uma certa forma. Thaís, não sei se tem tempo para perguntar alguma coisa. Tem uns minutos aqui. Com Então, certeza. você falou em Supremo Tribunal Federal. Parece que eles vão pautar agora uma questão que parece que choca o princípio da igualdade e da liberdade religiosa. São pessoas adventistas que não trabalham, né, depois das 6 da sexta-feira, e como funcionário público, a pessoa foi demitida, né? Uhum. Você não acha assim, né, como você disse, você disse não, né? Como eu disse, eu sou leigo no assunto, muito prático e vejo por um outro lado. Quando começa muita discussão de direito, de põe isso, defende aquilo, é animal, o chimpanzé tem direito, o papagaio. Isso aí é uma disputa de ego, no fundo, porque a gente sabe que o que é bom. O respeito é bom, né? A dignidade, todo mundo quer ter casa, todo mundo quer ter boas condições, né? Não sei. Eu acho que é justa essa percepção, né? Talvez eu tenha tentado trazer aqui, é complicado, algo que seja no senso comum mais claro, né? Que o problema de eu não ter um vínculo de análise dos direitos com uma lei natural ou com uma pessoa, que é onde eu vou chegar no próximo passo, né? O começo da próxima aula, que é entender a pessoa como quem tem essa razão prática e tem essa dignidade que gera esses direitos. Quando eu desvinculo os direitos humanos dessa concepção de lei natural e de pessoa, vira essa bagunça, cabe tudo, né? E esse é o problema, quer dizer, como eu resgato, então, porque o que acontece? Nós vivemos um movimento aparentemente positivo, que é de resgate de valores no direito, né? De princípios dentro dos julgamentos e de filosofia perto do direito, que é um movimento contrário do que aconteceu no começo do século XX. Começo do século XXI começou resgatando isso. Só que sem limites da pessoa ou da lei natural. Então ele abriu totalmente, cabe tudo. Cabe tudo que a minha razão conseguir construir com um método de interpretação. E aí esse é o problema que a gente está vendo. Quando eu falei de vaidades, eu estava me referindo aos 11 lá do Tribunal Federal, viu? Não era nada nem contra um nem contra outro, mas porque ali é uma disputa de vaidade, cada um querendo prevalecer a sua opinião, e essa questão de você judicializar tudo, eu acho que fortalece muito esses caras. Por isso eu não sei se hoje, que a gente não sabe quem vai jogar na seleção no dia 9 agora, né? Se é bom saber que o futuro ministro do tribunal é Cássio com K, né? Porque isso, não sei se isso é bom, sabe? Por um lado é bom porque, né, mostra um interesse político, mas por outro lado é sinal que eles estão muito em evidência. Eu acho também que não é bom. Concordo. É como se a gente, hoje em dia, para a gente fazer qualquer coisa, é como se a gente tivesse que judicializar, né? Você tem que fazer tudo. A própria política, né? Ela é judicializada, né? Ela é
Por exemplo, me chamou muita atenção, né, por exemplo, o processo de impeachment da presidente Dilma, ele foi todo judicializado, e é um processo político, né? E assim como isso, os direitos também, né? E aí a gente acaba pondo na mão do judiciário desses 11, que são 11 homens, são né? 11 homens que... com as suas concepções, e a gente põe o mais louco é pensar isso, né? Que agora eles decidem isso, se daqui a pouco mudam 3 juízes lá com indicação, vão pensar E diferente. alguém entra lá, ele vai pensar diferente e vai mudar. E você fica na mão das vaidades. Exato. E Tá bom, obrigado. da construção racional dessas vaidades, né? Porque eles fazem votos bem complexos e racionais, fundamentados, né? Mas Não, eu acho que a vaidade já está demonstrando nas 80 páginas, 100 páginas que faz o voto. Também, verdade. Obrigado, Thaís. Desculpa aí. Obrigada. Não, imagina. Obrigada, Orestes, pela participação. Obrigada mesmo. Não sei se mais alguém quer fazer algum desabafo, consideração. Pensou em alguma coisa durante a aula? Pessoal quietinho mesmo? Pensando? Bom, a gente pode entender, né? A gente começa a próxima aula retomando um pouco essa ideia do que é a lei natural relacionada à pessoa, né? Porque no fundo é isso, né? Eu não perder esse vínculo, né, dos direitos humanos com a pessoa e com a lei natural que essa pessoa possui. E aí a ideia é um pouco vamos trabalhar aqui algumas decisões sobre a vida, enfim, né? Tá, aí vocês podem antecipar um pouquinho nos slides. E aí na terceira aula a gente vai falar um pouquinho da justiça, né? Relacionado a isso também. Mas, enfim, até para a gente não avançar muito, né, Éder, do horário, acho que a gente vamos com essa reflexão para casa. Amanhã a gente continua com essa pergunta aqui, olha, o que é, na verdade, esse fundamento, né? A pessoa como fundamento e a pessoa como fundamento dessa lei natural, né? E aí amanhã a gente trabalha um pouco essa ideia da razão prática e tenta entrar num caso mais concreto aí. Perfeito, Thaís. Tá joia. Tá bom. Então, agradeço a professora Thaís, a todo mundo que ficou conectado conosco. Amanhã, a partir das 19h30, muita gente mandou mensagem, Thaís, falando que não conseguiu conectar hoje, né? O pessoal estava acostumado com os módulos a partir de terça, né? Então, amanhã a gente deve ter uma turma um pouco maior. Acho que vale É claro que não dá para retomar tudo que a gente aprofundou hoje, né? Mas amanhã, a segunda aula, a partir das 19h30. O link é o mesmo, pessoal, como de costume. A gente vai usar o mesmo link para as 3 aulas da Thaís e para a aula do Dalton, na semana que vem também. Tá? Então, guardem bem o link aí para vocês poderem acessar amanhã sem problemas. É isso. Tá joia. Tá bom, tá joia, gente. Muito obrigada, viu, Boa noite vocês aí. Reflexões malucas aqui. E a gente volta a falar amanhã, continuando a aula. Tem umas perguntas malucas também. Tá bom. Tá joia, um abraço. Obrigado. Obrigada, Éder. Obrigada, Gustavo, todos. Boa noite. Obrigado, Thaís. Bom descanso. Boa noite, até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau.